Boa noite, investidores. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. É um prazer estar com vocês novamente. E hoje nós vamos falar sobre 3 empresas boas pagadoras de dividendos para você ficar de olho em 2020 e 2021, tá bom? Então, antes de começar esse vídeo, queria pedir para você, se você não tiver inscrito, se inscrever no canal, ativar as notificações e dar um like, tá? Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a filosofia de investimento em dividendos, falar um pouco porque eu acredito, nós da Levante acreditamos que essa filosofia hoje faz mais sentido no Brasil do que ela mais fez em toda a história recente, né? Em toda a nossa história recente. E vamos dar 3 exemplos de empresas que todos os investidores que estão interessados nessa filosofia deveriam ficar de olho. Então, vamos lá. Então, historicamente no Brasil, nós tivemos uma taxa de juros muito alta, tá? Então, se pegar em 2016, a gente tinha uma taxa de juros de 14% ao ano. Então, você tinha muitas empresas na bolsa que pagavam um dividend yield, né? Então, o que é isso, dividend yield? Dividend yield é o percentual em relação ao valor de mercado que uma empresa paga em dividendos aos seus acionistas em um determinado período, tá? Então, pessoal, se você tem uma posição hoje numa ação e ela te pagar um dividendo, né? Então, na data que ela anunciar aquele dividendo, você vai fazer a conta. Então, vamos dizer que uma Itaúsa, né? Que é um dos exemplos que a gente usa aqui no vídeo, anuncia um dividendo daqui. Hoje ela anuncia um dividendo que ela vai pagar daqui a um mês. Então, aquele dividendo, você vai fazer o cálculo, preço de fechamento das ações de hoje, quanto que ela anunciou de dividendos, e você vai ter estimado o seu retorno. Então, esse é o dividend yield, tá? Então, o investidor no passado ele obtinha um retorno de dividend yield de algumas empresas aí de 6%, mais ou menos em média, com uma Selic de 14%. Então, era muito mais vantajoso você investir em renda fixa, investir em títulos do Tesouro Nacional, que você investir nas empresas. Além, é claro, da série de implicações que isso tinha para a economia real, né? Porque imagina, se pensando nesse lado, né, quem é o investidor, o empresário, que em sã consciência, vamos dizer assim, quer investir na economia real, quer montar uma empresa, quer montar uma startup, um empreendimento, né? Tinha que ter retornos altíssimos, você tinha que ter uma vantagem competitiva muito grande, né? Ou realmente você tinha que acreditar muito naquilo de uma maneira até irracional algumas vezes, né? Mas a gente tem, no Brasil, sempre tivemos grandes empresários, eu admiro muito os empresários aqui no Brasil por esse motivo, porque nós nunca tivemos um ambiente de negócios favorável no Brasil. O Brasil não é para principiantes, tanto em termos de impostos, de burocracia, legislação. Temos uma série de complicações que fazer negócio aqui no Brasil é uma atividade muito exaustiva e muito complicada, tá? Mas voltando aos dividendos. Então, lá atrás, nós tínhamos uma Selic de 14% e algumas empresas pagando na faixa de 6%. E, então, não era um investimento que valia a pena. Hoje em dia, por outro lado, temos algumas empresas ainda pagando retornos de dividendo na faixa de 6% ao ano. E, no entanto, tem uma Selic de 2%. Então, hoje você investir em dividendos te dá uma rentabilidade de quase 3 vezes a Selic, tá? Então, o que essas empresas boas pagadoras de dividendos têm de características que um investidor deve olhar, né, para falar, putz, essa empresa aqui é uma boa pagadora de dividendos, tá? Então, vamos lá. Geração de caixa previsível e estável, tá bom? Então, você tem que conseguir prever, ver a geração de caixa histórica daquela empresa e falar, essa empresa entrega uma geração de caixa razoavelmente previsível e estável ao longo dos anos. Baixo nível de endividamento, outra coisa também que a gente olha quando a gente está procurando boas pagadoras de dividendo. E talvez o mais importante de todos é que uma empresa ela tem uma política clara de distribuição de dividendos e um histórico de cumprir com essa política, tá? Então, a gente está olhando aqui para empresas também, vamos pegar a Vale como um exemplo. A Vale é uma empresa que ela ficou, ao longo depois do incidente de Brumadinho, sem uma política clara de pagamento de dividendos. Hoje, o investidor da Vale sabe que a Vale ela tem uma fórmula que você faz o cálculo de quanto é a estimativa do seu resultado para o ano que vem da Vale, e a Vale irá pagar aquele percentual em dividendos. Por que a Vale não é um bom exemplo aqui no nosso caso, não está entrando na nossa lista aqui? Porque o fluxo de caixa da Vale não é tão previsível. Ela tem muito o minério de ferro, né, que é a principal variável da qual o resultado da Vale depende. Ele é muito volátil, então a volatilidade da commodity é muito alta, então você tem pouca previsibilidade naquele fluxo de caixa. No entanto, a Vale tem uma política de dividendos muito clara, assim como as empresas que nós vamos citar aqui, né? Então, quais são os setores que em geral contam com essas boas pagadoras de dividendos, tá bom? Talvez o mais importante deles, setor elétrico, tá bom? Então, o segundo mais importante, talvez, setor financeiro. As duas andam juntas ali, né? Temos bastante empresas boas nos 2 setores. Temos também o setor de telecomunicações e de saneamento básico. Tá? São os 4 setores para você ficar de olho. Tá? Então, mas sim, existem boas pagadoras de dividendo
em outros setores também, né? Então vamos lá, pessoal. A primeira empresa que a gente vai falar um pouquinho aqui é a BB Seguridade, tá? Então a BB Seguridade é uma holding, uma empresa de participações, tá? Ela tem investimentos nos segmentos de seguros, previdência aberta, capitalização, planos de assistência odontológica, por meio de parcerias privadas em sociedades mantidas por sua subsidiária integral, a BB Seguros, tá? Então, ela atua na distribuição desses produtos por intermédio da sua corretora, sendo que o Banco do Brasil é o seu maior acionista, tá bom, pessoal? Então, vamos lá, colocando aqui uma imagem, tem uma imagem que eu coloquei para vocês aqui também, que mostra essa estrutura esquematizada, tá? E acho que a principal característica quando o investidor olha para essa empresa, o mercado investe nela principalmente como um caso de distribuição de dividendos. Então, quando a gente olha os proventos que a empresa distribuiu nos últimos 12 meses, a gente vê que a gente teve um retorno ali de 13,7%. Tá? Então, é um retorno bastante expressivo em dividendos para o investidor que teve essa ação por 12 meses. Tá? E no último ano, a empresa, inclusive, ela fez uma redução de capital e só nesse evento, o investidor foi remunerado a 3,5% ao ano. Então, 3,5% ao ano, desculpa, não, a 3,5%. Então, mais do que a Selic anual só em um evento de distribuição de dividendos. Tá? Então, se a gente pegar os últimos resultados da empresa e as distribuições semestrais que ela tem, a tendência é que a BB Seguridade continue remunerando seus investidores a yield de 5% a 6% ao ano em 2020 e 2021, respectivamente. Então, uma empresa para manter de olho aí, uma boa pagadora de dividendos historicamente, nós acreditamos que deve continuar pagando dividendos, sendo uma boa pagadora de dividendos no futuro. Tá? A segunda empresa que vale falar é a Taesa. A Taesa é um dos maiores grupos privados de transmissão elétrica no Brasil. Tá? Então, ela atua aqui, tem mais de 11 mil quilômetros de linhas de operação, 2.100 deles até 2.500 quilômetros de linhas que ela ainda está construindo. Tá? Então aqui vale só um comentáriozinho, o setor elétrico no Brasil está dividido em 3 grandes subsegmentos, né? Acho que a melhor palavra seria segmentos. São o segmento de geração, que é responsável por gerar toda aquela energia, então são as empresas que operam as hidrelétricas, os painéis solares, turbinas eólicas, usinas térmicas também, então esse é o setor o segmento de geração. Temos as empresas transmissoras, que são responsáveis por levar aquela energia elétrica da fonte geradora para os grandes centros consumidores, tá? Então, são empresas que nem a Taesa, que estão nesse segmento aí, elas constroem e operam as torres de transmissão e aqueles cabos, que a gente vê quando você está na estrada e vê todo aquele cabeamento, em geral aquilo lá é um cabo de uma transmissora, tá? E temos as distribuidoras, que são responsáveis por fazer o trecho final da energia. Então, elas estão nos grandes centros urbanos, operam aquela área de concessão para garantir que a energia elétrica chegue ao consumidor final e elas têm todo o processo de fazer a cobrança daquela energia. Tá? Então, se a gente olhar dentro do setor elétrico, o segmento de transmissão é o segmento mais estável e mais seguro. As empresas elas têm a sua receita garantida contratualmente, então a gente fala a RAP, que é a receita anual permitida delas, que garante estabilidade e previsibilidade no seu fluxo de caixa, que é onde a Taesa está inclusa. Tá? Então, quando a gente olha para a Taesa, a gente espera aqui que ela deve manter uma forte distribuição de dividendos em 2020 e 2021, pela característica desse segmento, então, segmento muito estável, que não sofreu com o Covid-19. Né? Então, na medida em que no segmento de distribuição as empresas elas sofrem com inadimplência, até o governo teve que fazer um pacote de auxílio para essas empresas, né? O segmento de transmissão não sofre com isso. Então, se a gente olhar o retorno em dividendos dos últimos 12 meses da Taesa, nós podemos observar que ela pagou um yield de quase 8% ao investidor. Tá? Então, um retorno em dividendos bastante atrativo, mais uma empresa que nós acreditamos que vale a pena ficar de olho para quem estiver interessado numa estratégia de dividendos. Tá? A última empresa que vale destacar aqui é uma recomendação aberta aqui da Levante, que é a Itaúsa. Tá? A Itaúsa, muitas pessoas chamam ela de a Berkshire Hathaway brasileira, né? E ela é uma holding pura que tem participações na Alpargatas, Duratex, mas principalmente no Banco Itaú. Tá? Então, se você pegar ali da Itaúsa, quase 92% do que ela tem investido está no Banco Itaú. Tá bom, gente? Então, a Itaúsa ela não tem receitas próprias, toda a receita todo o resultado que ela recebe, ela entra no balanço dela como receita de equivalência patrimonial.
tá? Então, aqui vale um comentário sobre um pouco de contabilidade. Quando uma empresa tem uma participação em outra empresa menor que 50% do capital social daquela empresa, aquele resultado ele não entra, a gente fala que ele não é consolidado. Então, se a Itaúsa fosse dona de mais de 50% do Itaú, ela apresentaria no seu resultado a receita do Itaú na sua linha de cima. Então, ela apresentaria receita, custo, tudo bonitinho, e lá no final ela faria um ajuste para acionistas não controladores. Como ela não tem mais de 50% do capital social do Itaú, todo o resultado, e nem das outras empresas que ela é dona, que é a Duratex e a Alpargatas, ela acaba passando todos aqueles resultados em equivalência patrimonial, tá bom? Então, em 2019, como referência, a Itaúsa teve uma equivalência patrimonial de 10,4 bilhões de reais, tá? Crescendo 7,3% em relação a 2018. E só se a gente pegar o primeiro trimestre de 2020, a equivalência patrimonial foi de 1,3 bi, tá? Então ela teve uma queda forte na equivalência patrimonial, 50%, mas isso foi principalmente por causa do resultado do Banco Itaú, que fez uma provisão grande no trimestre por causa do Covid-19, tá? Então, tudo dentro das expectativas aí, né? Então, se a gente olha para o consenso do lucro de mercado do Itaú de 2021, ele é de quase 25 bilhões de reais, né? E o valor de mercado atual do banco, cerca de 250 bi, tá, gente? Então, se a gente pegar esses dois valores, nós podemos estimar que o Itaú estaria negociando a 10 vezes preço-lucro 2021. Mas vale a gente fazer um ajuste aqui e retirar a parte que corresponde ao valor da XP para a gente fazer uma conta ajustada do múltiplo que o Itaú está negociando realmente, né? Porque a XP negocia a um múltiplo muito mais elevado do que o próprio Banco Itaú. Então, quando a gente faz essa conta, a gente chega num preço-lucro ajustado de cerca de 9 vezes. Então, o Itaú, bastante barato, né? Então, se a gente pegar o múltiplo histórico do banco, está negociando abaixo desse múltiplo histórico, né? E outra maneira que a gente gosta de olhar para esse investimento na Itaúsa é sobre a ótica dos dividendos, né? Então, o Conselho Monetário Nacional ele limitou a distribuição de dividendos dos bancos esse ano a 25% do seu capital, né? Mas a tendência que nós acreditamos é que a situação se normalize para 2021 com a passagem dos efeitos do Covid-19. Né? Então, se a gente considerar as estimativas do mercado para o lucro líquido de 2021 do Itaú, né? Então, se a gente pegar aqueles 25 bilhões de reais, 37,5% aproximadamente entra no resultado da Itaúsa como equivalência patrimonial. Né? E caso a Itaúsa ela distribua 40% desse valor como dividendos, né, a gente estaria falando aqui de um retorno, um dividend yield para o acionista de 4,1% em 2021. Então a gente fez aqui, estou colocando para vocês na tela, uma análise de sensibilidade de quanto seria o dividend yield da Itaúsa em 2021, né, em diferentes cenários de distribuição do lucro dela. Né? Então a gente tem aqui o lucro líquido do Itaú na parte de cima. Então, se o lucro líquido do Itaú chegar no consenso de mercado de 24,5 bilhões de reais em 2021 e a Itaúsa pagar 40% do que ela tem direito, né, daqueles 37,5% como lucro, o investidor seria remunerado a uma taxa de 4,1%. Né? Então, a gente pode ver aqui que mesmo que o pagamento de dividendos da Itaúsa fique no mínimo permitido por lei em 25%, em um cenário em que o Banco Itaú tem um lucro 2 bilhões de reais menor do que o esperado pelo mercado, a gente ainda receberia um yield de dividendos de 2,3%, ainda maior que a Selic, bastante maior, não tanto, a Selic atualmente em 2%, mas ainda um dividendo maior do que investir na taxa Selic. Então, pessoal, essas são 3 empresas boas pagadoras de dividendos, acho que vale a pena os investidores que tiverem interesse na estratégia darem uma estudada, se aprofundarem nessas empresas, tá? Estou disponibilizando aqui para vocês na descrição do vídeo um relatório bem completo, que tem todas essas informações que eu acabei falando aqui, elas estão lá em um pouquinho mais de detalhe, tem uns gráficos também, alguns eu coloquei aqui no vídeo para vocês, tem alguns outros que não estão aqui, tá bom, gente? E quem tiver interesse também, a Levante tem a nossa série de dividendos, então a carteira recomendada de dividendos, tá bom? Eu vou deixar também para vocês o link na descrição do vídeo para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais, sem compromisso nenhum, a nossa série de dividendos, tá bom? Qualquer dúvidas, por favor, deixem nos comentários abaixo, vou responder elas assim que eu conseguir. E foi um prazer estar novamente aqui com vocês, tá? E aguardo todos para o próximo vídeo. Um grande abraço!